galerinha do YouTube, está começando mais um Odonto com Amor e hoje iremos falar sobre as especialidades da odontologia, a odontopediatria, a prótese dentária e a estomatologia. Olá, bom dia. Sou a Aline Soares Monte Santos, sou odontopediatra, professora da instituição e vou responder as perguntas de vocês. A odontopediatria é uma especialidade da odontologia que aborda os cuidados com a saúde bucal das crianças, incluindo bebês e adolescentes. A odontopediatria, na verdade, foi uma escolha antiga, né? Eu já sabia antes de entrar no curso que queria a especialidade pela minha paixão com crianças. Bom, é muito frequente na clínica odontopediátrica o atendimento a crianças traumatizadas, né? Além dos traumas em dentes descidos, a gente também atende muitas crianças com doença cárie. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje os cuidados com o recém-nascido, eles iniciam dentro da maternidade, né? Quando o pediatra ou um profissional habilitado deve fazer o exame bucal do bebê na investigação de uma possível anquiloglosia, ou seja, uma língua curta, né? Para que seja feita então a frenectomia ou a frenotomia do freio e assim o bebê possa mamar. Então, a partir daí iniciam os cuidados com a saúde bucal do bebê. O comportamento é bem complicado, porque o odontopediatra, ele não só lida com o comportamento da criança, mas também dos pais, do núcleo familiar. Então é muito importante que a gente oriente os pais, né, em relação à importância de levar a criança desde cedo para que ela vá se habituando no consultório odontológico e assim a gente possa ir desmistificando alguns mitos, né, algumas mentiras que falam em relação ao atendimento odontológico e alguns medos e inseguranças que os próprios pais têm e acabam passando para a criança. Então, na verdade, eu acredito que o maior problema, a maior dificuldade é lidar com os pais, muito mais do que com as crianças. Bom, eu sou Luana Menezes de Mendonça, sou professora de prótese aqui da UNIT. Eu tanto dou aula na disciplina de prótese 2, quanto em estágio 2 também. Bom, a prótese dentária, ela é um aparelho, né? Um aparelho que a gente pode utilizar para substituir dentes ausentes, né? Pacientes que perdem dentes e a gente quer restabelecer função mastigatória, função fonética e até estética, a gente usa esse aparelho, que é a prótese. Bom, os maiores problemas são a perda de dente, né? A perda de dente e que pode ser tanto por cárie quanto por acidente, né? O paciente pode vir a ter um acidente e esse acidente pode causar a perda de dentes. Então são os maiores problemas. Existe a prótese total, que é a prótese que é utilizada para aquele paciente que não tem dente nenhum na boca, que a gente chama de dentadura, né? Existe a prótese facial removível, que é para pacientes que têm ainda alguns dentes em boca, só que ela é removida, é aquela com grampos, né? E existe a prótese fixa, que tanto pode ser convencional, que ela é sobre dentes, ela é presa nos dentes, quanto sobre implantes, que ela vai ser presa nos implantes. Mais de 50 anos, geralmente são as pessoas mais idosas que procuram o serviço de prótese para colocar prótese. O mercado de trabalho é bom. Eu acho que sempre tem paciente que está necessitando de algum tipo de reabilitação protética, né?
algum paciente que perdeu o dente sempre procura a prótese como uma solução para o problema. Antigamente se utilizava mais a prótese total. Hoje em dia, com as políticas de prevenção, de promoção de saúde, a gente consegue ter pacientes que ainda têm dentes na boca. Então, a procura pela prótese parcial é maior. E aí, a prótese sobre implante é a que hoje em dia está sendo bastante procurada. Bom, eu sou Bruno Torres, sou formado em odontologia pela Universidade de Tiradentes, eu tenho 11 anos de formado, sou especialista e mestre em cirurgia bucomaxilofacial e sou doutorando, concluo o doutorado agora no meio do ano, doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Aqui na Universidade de Tiradentes, sou professor da disciplina de estomatologia. Na BU Sergipe trabalho como professor de cirurgia oral, professor de especialização dos cursos de implante e ortodontia. Trabalho como cirurgião bucomaxilofacial no Hospital Primavera, na Fundação Estadual de Saúde. Trabalho também como cirurgião bucomaxilo no Hospital São José, no serviço de fissurados. E muitas vezes a gente trabalha também ministrando cursos em outras entidades, como a ABO, a ABO de outros estados, sempre na área de cirurgia bucomaxilofacial e na área de estomatologia. Na verdade, o estomatologista ele avalia lesões da cavidade oral e da região maxilofacial, tentando fazer diagnóstico de cistos, tumores, alterações de cor na mucosa, na região do pescoço, na região facial, tentando realizar as biópsias, a prevenção do câncer de boca e do câncer de cabeça e pescoço e tratar todas as lesões patológicas de caráter benigno, sejam elas lesões de glândulas salivares, lesões dermatológicas e demais lesões da cavidade oral. Bom, na verdade, a estomatologia ela não é uma especialização tão nova quanto muitas pessoas acreditam ser. Na verdade, a estomatologia ela é um ramo da patologia, só que a patologia, geralmente, as lesões são vistas do ponto de vista microscópico, do histopatológico. A estomatologia ela tenta unir todas as lesões patológicas, mas do ponto de vista relacionado e direcionado à cirurgia. Então, nós fazemos o diagnóstico das lesões e tentamos operar essas lesões. Então, a gente, além de fazer o diagnóstico, nós operamos essas lesões, sejam os cistos, sejam os tumores, sejam as alterações de cor. Mas ela não é uma especialidade tão nova quanto muitos acreditam ser. Bom, são inúmeros os diagnósticos que aparecem, são recorrentes na estomatologia. Mas os mais frequentes são as infecções fúngicas, onde nós temos a candidíase como a principal delas, as lesões da mucosa oral causadas por trauma de pequena intensidade, como as hiperplasias fibrosas causadas, por exemplo, por uma prótese mal adaptada. E na região esquelética nós temos a grande quantidade de cistos odontogênicos e não odontogênicos e tumores odontogênicos e não odontogênicos. Bom, na verdade a estomatologia ela necessita que o cirurgião dentista tenha amplos conhecimentos na área de patologia, na área de semiologia, a parte de exame clínico tem que ser bem criterioso, o exame clínico, a parte da anamnese, a parte inicial, onde é feita toda uma avaliação sistêmica do paciente, todas as patologias e doenças de base que o paciente tem, como diabetes, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, todas as manifestações orais que essas doenças sistêmicas podem trazer e, finalmente, o estomatologista ele tem que ter conhecimentos e práticas de cirurgia, porque na grande maioria das vezes ele vai precisar tratar os pacientes diagnosticados com as lesões. Então ele vai precisar operar esses pacientes, tentando reabilitar eles de uma forma normal. Bom, na verdade, a minha formação ela é a cirurgia bucomaxilo e eu trabalho na área de atuação da estomatologia. Então eu tenho cursos de estomatologia, mas a minha formação principal é a cirurgia maxilofacial.
Então, eu gosto muito da parte de cirurgia e gosto muito dessa parte de lesões, a parte de patologia. Então, por isso que eu me dedico à estomatologia, para que eu possa fazer o diagnóstico das lesões e tratar. Então, aqui na disciplina, eu mesmo faço o diagnóstico junto com os alunos e os casos que eu consigo operar sob anestesia local, eu opero aqui. Se não, eu acabo levando para o centro cirúrgico para fazer, porque é uma área muito interligada com a cirurgia bucomaxilofacial. Então, a gente trata todos esses pacientes daqui também. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo e se inscreve no canal. Depois, compartilhe com os amigos.